Muito bom dia a todos. Estamos ao vivo na transmissão pelo YouTube, mais uma sessão ordinária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Hoje, 29 de novembro de 2020, data do segundo turno das eleições municipais no município de Cuiabá. Teremos, portanto, uma sessão diferenciada com abertura agora às 7 horas da manhã. Faremos o julgamento dos processos que se encontram em pauta e logo na sequência faremos a suspensão da sessão com o retorno para finalização às 17 horas. Como de praxe, segue aqui meus cumprimentos aos eminentes pares que compõem esse sodalício, ao senhor Procurador Regional Eleitoral, aos nossos servidores e aos advogados, advogadas, público em geral que assistem mais essa sessão ordinária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. A ata da sessão anterior fica aprovada diante de ausência de manifestação em sentido contrário. Temos na pauta o 2.1, que é da relatoria do senhor desembargador Sebastião Barbosa Farias, tratando-se do PJE 0600302. Cuida-se de uma exceção de suspeição referente ao processo número 0600296, número da origem, nos autos do direito de resposta da 40ª Zona Eleitoral de Primavera do Leste. É excipiente Luiz Pereira Costa e o excepto é o juízo da 40ª Zona Eleitoral. A relatoria, como já adiantada, é do desembargador Sebastião Barbosa, a quem passo a palavra. Senhor presidente e eminentes pares, vou fazer a leitura do relatório, que é bastante sucinto. Cuida-se de exceção de suspeição promovida por Luiz Pereira Costa em face da excelentíssima senhora magistrada Patrícia Cristina Moreira, da 40ª Zona Eleitoral Primavera do Leste, referente à ação no tal e código IID que declino aqui. Em seu arrazoado, o recipiente argumenta que a dota magistrada vem rotineiramente declarando-se suspeita para julgar os processos em que seu causídico, o doutor Antônio Carlos Bandu da Silva, se encontra habilitado. Prossegue sua argumentação, destacando que a ilustre julgadora, excepta, e o defensor do recipiente teriam divergências e sugere que ela deveria ter reconhecido de ofício a sua suspeição para julgar os feitos que ele patrocina. Por fim, requer a declaração de suspeição nos termos do artigo 145, inciso 1 do CPC, da douta magistrada eleitoral Patrícia Cristiane Moreira, e, em via de consequência, o seu afastamento e a nulidade dos atos praticados. Por sua vez, a meritíssima juíza refutou a exceção, dizendo que nunca se declarou suspeita com fundamento em inimizade em face do causídico Dr. Antônio Carlos Bandu da Silva, mas por motivo de foro íntimo. E dentre outros, diz que ele tanto prova isso, que o doutor citado só ingressou nos autos após a decisão prolatada, decisão de mérito prolatada. Então, ele ingressou e de plano, já nos embargos de declaração, ele pediu que ela se declarasse suspeita. A exceção foi recebida sem efeito suspensivo, instada a manifestar-se a Procuradoria Regional Eleitoral, através do Dr. Eric Masson, opinou pela improcedência da presente exceção de suspeição. É o brevíssimo relatório, senhor presidente, eminentes pares. Ouço a Procuradoria Regional Eleitoral. Senhor presidente, bom dia demais membros do tribunal. A Procuradoria tem parecer pela improcedência da exceção. Mantido o parecer, retorna a palavra ao senhor relator. A nobre julgadora não se vê suspeita à luz do que preceitua o artigo 145 do CPC. Com efeito, de igual forma, não vislumbro quaisquer das hipóteses legais ensejadoras de suspeição ou impedimento da magistrada excepta. Consigna-se que não cabe exceção de suspeição fundada em ilações.
Em verdade, meras alegações, tá? Eu deixo, não conduz à exceção. Também Humberto Teodoro Júnior também tem o seu escolho aqui, falando a respeito disso. Deixa eu fazer a leitura, mas está aqui para a documentação. E continuo. Pois bem, no caso ora em comento, consoante informa a julgadora excepta, o advogado Antônio Carlos Mandu da Silva somente se habilitou nos autos após a aprovação da sentença de mérito na ação e de já mencionados, com a interposição de embargos de declaração, oportunidade em que questionou a idoneidade da magistrada. Percebe-se, portanto, a deliberada intenção de afastar a magistrada Patrícia Cristiane Moreira do julgamento dos embargos de declaração opostos na referida ação, expediente, inclusive, vedado pelo parágrafo 2º do artigo 1º do artigo 145 do CPC, e tal dispositivo veda a criação de fatos processuais com o fito de criar impedimento ou suspeição superveniente de magistrado. Em igual sentido, o parágrafo 2º do artigo 104 desse egrégio em igual sentido o parágrafo 2º do artigo 104. O fato de ter se declarado a suspeita por foro íntimo para atuar em determinado processo em que o patrono do excepto militou, não torna a magistrada suspeita para julgar todos os feitos em que milite em justiça diversa e especializada. Por oportuno, colaciono o aresto jurisdicional no sentido do colher do Tribunal da Cidadania acerca desse assunto. A afirmação de suspeição por motivo de foro íntimo em determinado processo não impede o exercício da jurisdição em outros feitos distribuídos ao magistrado por força de prevenção. Da relatoria do ministro Vicente Leal, isso lá do STJ. Para além disso, continuo, somente a amizade ou inimizade capital entre a parte e o juiz é que legitimaria a arguição de suspensão, o que, no entanto, a juíza Patrícia refutou de maneira categórica eventual desavença com parte e ou advogado, não possuindo, portanto, fundamentação jurídica o presente incidente, até porque não há nos autos prova que encontre subsunção no artigo 145 e seus incisos. Ao arremate, como é de conhecimento de todos, o artigo 5º inciso 55 da Constituição da República dispõe que aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ela inerente. Entremente, se uma das partes no processo age de forma maldosa, seja com dolo ou culpa, utilizando procedimentos escusos para vencer, ou ainda, sabendo ser impossível o êxito, para prolongar o andamento do feito, o magistrado pode penalizar quem abusa do direito de pedir. Não obstante o recipiente tenha o direito de pleitear a tutela jurisprudencial, quando se sentir ameaçado ou prejudicado, vislumbra-se no caso que o requerente criou um incidente processual com a intenção cabal de protelar a ação, ou seja, buscou a suspensão indevida da marcha processual, o que consubstancia a sua má-fé. Todavia, nenhum direito é absoluto ao ponto de garantir o abuso e as manifestações processuais de má-fé que têm como escopo a procrastinação da decisão do feito. A esse respeito, colho o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal e trago aqui para a documentação, deixo de proceder à sua leitura. Na mesma ordem de ideias, cita-se ainda o ensinamento de Cântico Rangel Dinamarco. Da mesma forma, deixo de fazer a sua leitura. E continuo. Nos termos consignados no artigo 80 do Código de Processo Civil, reputa-se lítica de má-fé aquele que proceder de modo temerário ou provocar qualquer incidente manifestamente infundado.
ressai da análise do dispositivo sujo apresentado que as práticas engendradas pelo recipiente se amoldam plenamente às vedações processuais capituladas, uma vez que o novel causídico somente adentrou ao processo após ele ter sido sentenciado, apenas para alegar a exceção, procedendo assim de modo temerário e provocando incidente manifestamente infundado. Nas lições, dos ilustres processualistas Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Neri, assim conceituam lide temerária e incidente manifestamente infundado. Também não procedeu a leitura para otimizarmos o nosso tempo. E continuo. Ademais, ratificando o entendimento supracitado, os arestos jurisprudenciais são assentes em reconhecer a litigância de má-fé na oposição de exceção de suspeição por meio de argumentos manifestamente infundados, conforme decisões relacionadas. Também trago aqui. Também acerca do tema, há um julgamento do recurso especial eleitoral, julgado em 30 de nove de 2005, o excelentíssimo ministro Caputo Bastos deixou assentado em seu voto a possibilidade de condenação em litigância por má-fé. Trago também aqui e continuo. Assim sendo, afigura evidente o proceder de modo temerário e o caráter infundado das razões invocadas da presente exceção, ensejando, desse modo, o reconhecimento de litigância de má-fé e a cominação das respectivas penalidades nos termos do artigo 80 e 81, ambos do CPC, de aplicação supletiva no caso. Por conseguinte, multa de má-fé, a multa de má-fé está prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil. Todavia, verifico que as ações da Justiça Eleitoral são gratuitas, portanto, não há valor da causa, razão pela qual o parâmetro para a multa deve ser o capitulado no prazo segundo do mencionado dispositivo. Está aqui para a documentação. Ainda quanto à fixação do valor da multa, há de se considerar também a previsão contida no artigo 1367.1 do Código Eleitoral, que disciplina a imposição e a cobrança de qualquer multa, salvo no caso de condenações criminais, obedecerão às seguintes normas. 1. Que é o que interessa para o caso. No arbitramento será levada em conta a condição econômica do eleitor. Nesse passo, para proporcionar tal análise, observa que na declaração de bens apresentada à Justiça Eleitoral, verifica-se que o recipiente exerce o cargo de vereador no município de Primavera do Leste e consta a quantia de R$ 167.800 como sendo o valor total dos seus bens declarados por ele. Dessa forma, tendo em vista a ausência de valor da causa nos feitos eleitorais, entendo razoável arbitrar a multa em 5 salários mínimos, porquanto, lamentavelmente, a deontologia jurídica foi esquecida pelo plecário causídico, que utilizou-se de expressões achacantes e alevosias que em nada contribuem para o enriquecimento da cultura forense, infelizmente ainda, digo que infelizmente ainda nos deparamos com quizila desse jaez. O munus da nobre arte do embate de ideias requer sabedoria e sublimação. Não há mais horizonte para vitupérios e detrações, a contrário senso, só sobraremos à vala comum dos incipientes de espírito. Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, voto pela rejeição da exceção de suspeição interposta por Luiz Pereira Costa e condeno ao pagamento de multa no valor de 5 salários mínimos, nos termos do artigo 80, inciso 6 e 81, parágrafo 2º, ano do CPC, por litigância de má-fé a ser recolhida em favor da Fazenda Nacional. Senhor presidente, eminentes pares, é como voto. Como vota, doutor Sebastião Monteiro? Acompanho o relator, senhor. Doutor Fábio Henrique? Acompanho o relator. Doutor Bruno de Oliveira?
Parabenizo o relator, senhor presidente, pelo consubstancioso voto. O acompanho, acrescentando apenas que eu voto com sentido de encaminhar cópia dos autos ao órgão de classe da Ordem dos Advogados do Brasil para apurar a conduta ética do nobre advogado, no tempo que dispõe o Código de Processo Civil. Eu adiro a esta achegas e farei constar do meu voto. Indago aí também, doutor Sebastião Monteiro, doutor Fábio Henrique, já votaram nesse aspecto também? De acordo, presidente. Fábio. Doutor Armando Biancardini. Com o relator, senhor presidente. O doutor Gilberto Bussic. Com o relator. Então, o tribunal, à unanimidade. É só uma questão, senhor presidente. O doutor Sebastião Monteiro não votou sobre esse encaminhamento para a OAB. Eu acho que eu ouvi, eu não sei se eu ouvi claramente a voz dele, mas eu... Quem votou foi o Fábio. Qual tá. que é o fato? Eu ouvi que o fato ensejador foi a interposição dos embargos de declaração após a juntada, né, da procuração, já embargos de declaração e depois após a alegada suspeição. Seria isso, Sim, doutor Bruno? e ele só ingressou nos autos após a aprovação da sentença. Foi reconhecida a litigância de má-fé. Esse é o ponto que tem. Foi reconhecida a litigância. O relator está aderindo à proposição feita pelo doutor Bruno de também, além da multa de 5 salários mínimos, encaminhamento à OAB para análise de eventual deslize funcional por parte do advogado que ingressou na ação depois de já julgado apenas com embargos de declaração e buscou, através da presente sessão de suspeição, o afastamento da juíza da causa. Ok. Com o relator, senhor presidente. Então, o resultado final, o tribunal, à unanimidade, julgou improcedente a exceção de suspeição nos termos do outro relator em consonância com o parecer ministerial. Seu resultado para esse julgamento. Então, eu agradeço a participação de todos os colegas. Como dito, nós não vamos encerrar a sessão, vamos apenas suspender, embora a gente vá sair aí da transmissão, para não ficar aí ocupando o canal aí da transmissão da Justiça Eleitoral, até porque nós vamos precisar desse canal para fazer as devidas comunicações agora no âmbito da votação do segundo turno. Mas, então, fica suspensa a sessão, retornaremos para o encerramento, quer dizer, fica suspensa, mas nós continuaremos aí em stand-by, né, se não houver nenhuma necessidade, nós voltaremos somente às 17 horas para fazer o encerramento. E já na sequência iniciaremos o processo de totalização de votos aqui na sede do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Então, muito bom dia a todos. Até... Senhor presidente. Não, Maurício, desculpa, você tinha... publicação de acordos. Se pudermos adiantar, só 2 publicações de acórdãos. Então, fique à vontade, por favor. Então, publicam-se em sessão os seguintes acórdãos referentes à sessão do dia 27/11. Acórdão 28.290, referente ao processo 0600-35795, e, por último, acórdão 28.291, processo 0600-41586. Era só, senhor presidente. Então, fica suspensa a sessão com retorno previsto às 17 horas. Um bom dia a todos. Muito boa tarde a todos. Estamos, então, ao vivo mais uma vez pelo canal do YouTube, da internet. Transmissão, a parte final da sessão do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, que iniciamos hoje, coincidentemente com o horário do início das votações desse segundo turno, às 7 horas da manhã. Estamos voltando aqui para fazer o encerramento. Não houve necessidade de nenhuma convocação de retorno dos colegas, sinal que o trâmite das eleições se deram dentro de um ambiente de normalidade. Tivemos algumas ocorrências policiais, algumas irregularidades que são objeto de apuração, que certamente, no momento apropriado, será mais bem delineada e terá o seu devido encaminhamento. De
Questão de urnas, tivemos aí poucas trocas de urnas, felizmente. Me parece que a última informação, 11 urnas foram trocadas, de um total de 1.109 urnas eletrônicas, sinal que também funcionou muito bem, funcionou a contento a questão das urnas eletrônicas. De uma maneira geral, foi muito bom o processo de votação. Já estamos finalizando, já em seguida vamos iniciar o processo de totalização aqui no prédio do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Quero, então, agradecer aí a participação dos colegas que permaneceram o dia todo, né, à disposição em stand-by nessa sessão, e convidar a todos os colegas que estiverem aqui no prédio do tribunal que possam se deslocar até o local específico, né, para a totalização de votos. Esperamos que se dê uma brevidade que é sempre comum à excelência dos trabalhos da Justiça Eleitoral. Agradeço, então, a participação de todos, cumprimento a todos e tenhamos, então, uma boa tarde, um bom final de eleição. Muito obrigado. Senhor presidente, eu gostaria de dizer que, sob a sua batuta, nós trilhamos o caminho da tranquilidade, do bom senso, e de modo que, com o modo tranquilo de dirigir os trabalhos, nos levou a um porto seguro. Parabéns, eu fico muito feliz em fazer parceria com Vossa Excelência nessa administração. A felicidade é minha, desembargador Sebastião, não só de ter a vossa costumeira parceria, mas também dos colegas, né, dos nossos servidores. Sim, não. Todos nós somos um todo, né, que tem funcionado graças a essa união que nós temos alcançado em prol. Eu só quero dizer que não me esqueci dos demais, mas estava dizendo da sua condução, tá? Tá bom. Concordo com Vossa Excelência. Minha condução é facilitada por ter pessoas do quilate do Vossa Excelência e dos demais colegas. Isso aí de toda maneira. Esse prêmio está uma beleza. Graças a Deus. Gostaria também, presidente, de agradecer os servidores aí, todos, em nome do senhor que eu cumprimento todos, e também os membros, os suplentes, né, que sim, nos dois dias de eleição estiveram presentes com a gente, ajudando, trabalhando, né? Estão com a gente. Obrigado, bom final de domingo e boa apuração para todos. Vamos lá, Deus quiser.